Bom, seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre um tema que eu achei importante falar, que eu achei legal. Antes de falar do tema do vídeo, vocês provavelmente já viram aí no título, só queria dizer que a ideia desse vídeo não é atacar ninguém, é só fazer algumas observações sobre esse determinado assunto. Então hoje a gente vai falar sobre os falsos patriotas no nosso país. Eu tenho vídeos aqui que falam sobre o bolsonarismo. E de como surgiu, o porquê que é perigoso e tal. Eu vou deixar, né, o link aqui para vocês verem. E o bolsonarismo ele trouxe consigo várias coisas que eu falo nesse vídeo, mas teve uma coisa que eu não falei nesse vídeo que eu acho interessante usar um vídeo para se aprofundar mais sobre isso, que é o bolsonarismo ele trouxe uma noção de patriotismo muito falsa e perigosa até. E vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Assim, o bolsonarismo, como qualquer outro movimento social, e eu não estou aqui desmerecendo movimentos sociais que são importantes, como a luta do movimento negro, a luta dos LGBTQI+, a luta feminista, mas existem movimentos, como por exemplo, terraplanismo, antivacinação, normalmente essas coisas mais negacionistas, que são movimentos que pegam pessoas de que tipo? Pessoas carentes, não tem nenhum problema ser carente, eu sou, mas pessoas que não sabem lidar com essa carência. E carência, quando eu digo, não é carência só de companhia, não é carência só de afeto, é uma carência no total, a pessoa se sente uma excluída da sociedade. E esses movimentos incluem essas pessoas. O bolsonarismo, diferente do terraplanismo, que é normalmente só isso, o bolsonarismo não é. Ele é um movimento político válido, como qualquer outro movimento político, mas que tem no seu espectro muitas pessoas com essa característica. Pessoas que acham no fanatismo por um político uma sensação de pertencimento. E é a partir daí, a partir dessa necessidade do pertencimento, que nasce uma noção de patriotismo completamente deturpada. E eu vou começar a dizer agora o porquê. Eu acho que o principal argumento, eu vou dar outros, mas eu poderia dar só esse, e só esse já é o suficiente. O principal argumento é, se você é patriota, e se você acredita que o Bolsonaro é patriota, se você caiu nessa própria falácia que ele mesmo inventou, eu te pergunto como alguém que se diz patriota, que diz que o Brasil é acima de todos e tudo mais, essas coisas aí, pode saudar, né, a bandeira americana. Como alguém que se diz patriota faz isso? Prestar continência à bandeira americana, como Bolsonaro já fez. Como alguém que se diz patriota pode ficar lambendo botas de americano, como Donald Trump? O Bolsonaro fez isso durante praticamente toda a sua campanha. Do tempo que o Trump foi eleito, o Bolsonaro vem fazendo isso, principalmente depois que o Bolsonaro também foi eleito. Então, existe uma noção que ela é errada do patriotismo do ponto de vista do bolsonarismo. Porque uma pessoa que se diz patriota, que se diz que coloca seu país acima de tudo, como o Bolsonaro diz, e como você diz, baseado no que o Bolsonaro diz, ela não pode prestar continência para outra bandeira. Isso é um sinal antipatriótico. Eu tô dizendo que isso é errado? Não. Eu só tô dizendo que se você se diz patriota, você não pode fazer isso. Mas esse é o exemplo principal, tá? É o exemplo principal e o mais óbvio, porque qualquer pessoa patriota de verdade sabe disso. Então é um exemplo que eu só pincelei aqui, entendeu? Então, porque é o mais óbvio, porque é o mais grave, mas é como eu falei, qualquer pessoa que seja realmente patriota e que tenha dois neurônios, sabe o quanto isso é errado. Mas, a gente vai vir agora para uma outra noção. E aí, para mim,
é onde está o espectro mais perigoso dessa ideia. Por mais que essas pessoas não sejam realmente patriotas, elas não são, e se você está ouvindo isso, se você se identifica com o tipo de pessoa que eu descrevi aqui, eu sinto muito, você não é patriota. Você talvez seja a pessoa menos patriota desse país aqui. Mas existe esse espectro do qual eu quero falar agora. E esse é o mais perigoso de todos. Por mais que essas pessoas, como eu falei, não sejam nem um pouco patriotas, sejam só pessoas patéticas, pessoas carentes realmente, pessoas muito desiludidas com a vida e tudo mais, existe uma coisa muito perigosa, que é a noção de que você tem que defender a honra desse país acima de tudo. Isso é a coisa mais perigosa dessa noção de falso patriotismo que existe aqui nesse país. Agora, por conta do Bolsonaro. E aí o que eu digo com defender a honra desse país acima de tudo? É a partir dessa ideia que falsos patriotas bolsonaristas passam a atacar a reputação e às vezes até atacar fisicamente pessoas da quais eles julgam que prejudica a moral e os bons costumes desse país. Homossexuais, pessoas com um viés político diferente, pessoas de esquerda, pessoas que defendem o socialismo, coisa que eu não defendo, tá? Eu sei que vocês vão dizer que sim, mas coisa que eu não defendo. E ele começa a entrar em guerra com essas pessoas. Não é só uma questão de discordar do viés político. Elas começam a ver essas pessoas como inimigos de guerra. E aí nasce, nessa noção completamente falsa, ridícula e patética de patriotismo, um preconceito violento e perigoso e, de certa forma, até criminoso no nosso país. Então, o pior espectro, a pior ideia desse falso patriota bolsonarista é que ele traz consigo, e com toda a sua mágoa que ele tem do mundo, com o ódio que ele sente do mundo por ser uma pessoa excluída socialmente, uma violência guardada dentro de si muito grande, a fim de destruir todos que ele julga inimigo. E, cara, essa noção, ela pode, a um longo prazo, que eu acredito que não aconteça, ela pode acabar com o país. E por que eu digo a longo prazo? Agora vamos falar um pouquinho e trazer um exemplo aqui de Coreia do Norte. Coreia do Norte, um regime comunista, né? Um regime comunista. Como que a Coreia do Norte se tornou o que ela é hoje, um país que idolatra Kim Jong-un? Como é que você pode idolatrar esse cara completamente, né, louco das ideias? Mas isso vem desde muito antes. Eles passam por esse processo de idolatria e de falso patriotismo desde muito antes. O avô do Kim Jong-un já era considerado na Coreia do Norte uma divindade ainda maior do que ele. A Coreia do Norte acredita que esse homem andava sobre as águas. Eles acreditam que existem milhares de medalhas de ouro nas Olimpíadas que esse cara ganhou. E aí você vai falar pra mim, pô, mas é uma noção muito distante da gente. Será que é? Lógico que hoje ela é. Hoje ela é. A gente só tem aí alguns anos do Bolsonaro no poder, 2 anos, um pouco mais de 2 anos do Bolsonaro no poder. E só que pensa nisso a um longo prazo. Vamos supor que ele fique no poder por mais 8 anos. Vamos supor que quando ele sair, ele indique o filho dele. Vamos supor que o filho dele fique por 8 anos. Vamos supor que quando o filho dele sair, ele volte. Aí vamos supor que ele indique um outro filho. Vamos supor que um neto dele já tenha crescido o suficiente e que ele indique um neto.
Vamos supor 30 anos de bolsonarismo. O que será que aconteceria com as pessoas desse país que são contra esse governo? Hoje a gente já vê pessoas tendo sua reputação atacada de maneira covarde, ridícula e completamente criminosa. Hoje. Imagina o que aconteceria em 50 anos de bolsonarismo nesse país. A gente não é tão distante assim de uma realidade como a Coreia do Norte. A gente tá há muitos anos dela, é verdade, 45 anos é muito tempo, eu chutei aqui de 50 anos de bolsonarismo. Vamos colocar ali, 46 anos é muito tempo. Será que é muito tempo pra gente viver uma realidade tão cruel quanto aquela? Eu acredito que não. Então é isso, galera. Não se ofendam se você votou no Bolsonaro. Se você quer votar no Bolsonaro em 2022, você tem o direito, vote nele em 2022. Pronto. Esse vídeo aqui, ele faz uma crítica àquele fã boloide do Bolsonaro, aquele fã que defende ele com unhas e dentes acima de qualquer coisa, que está preparado para cometer crimes para defender esse presidente. Não você que votou nele, não você que é de direita, que concorda com o espectro econômico das ideias dele, claro que não. Você tem todo o direito disso. E que bom que você tem esse direito. Esperamos que você continue tendo, né? É a beleza da democracia. Esse vídeo não é para atacar você. Por mais que eu discorde do viés político, você tem todo esse direito. Esse vídeo é direcionado a essas pessoas que, como eu falei, são fãs do Bolsonaro. E não só que votaram nele. Que são pessoas que estão dispostas a cometer crimes em nome dele. Tá ok? Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E até a próxima.